graças a Deus, mais uma sexta-feira, estamos no ar, podcast Estúdio Azaf, nós estamos aqui hoje com uma presença aí muito grandiosa, meu coração se alegra, uma pessoa que tem um trabalho excelente, um trabalho aonde vai poder ajudar muitas famílias, é por isso que hoje nós temos aqui com um tema muito especial, saúde emocional, uma necessidade ou uma escolha. Hoje eu estou aqui com o Rocha Júnior, né, juntamente com a sua esposa Pamela, eles são terapeuta familiar. E hoje nós vamos falar com vocês. Vocês que estão aí na sua casa, eu vou pedir para você agora, ó, podcast Azaf. Já vai aí, já dá um joinha, já pega o link, já avisa pro vizinho, chama aí o amigo, vem para cá. Hoje você não pode ficar de fora. É muito importante o que nós vamos falar aqui. Rocha Júnior, eu quero agradecer primeiramente a sua participação, você, sua esposa, esse trabalho lindo que vocês fazem. Eu sou meio assim, como é que fala, para falar, porque eu já conheço. Mas o pessoal que está aí é um trabalho muito necessitado em muitos lugares onde as pessoas não conseguem entender, porque mexe muito com a mente, tem muita coisa que a gente não sabe. Hoje mesmo você estava até falando conosco aqui, uma coisa que pessoas não conseguem compreender coisas muito simples. Você estava falando sobre as cores, um estudo que você faz. Eu quero que você fale um pouquinho aí, primeiramente, você aí falando com as pessoas, dá um alô aí já, para a gente começar esse programa lindo e maravilhoso aí, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí. Então, é uma honra estar participando desse podcast, né? O podcast Azaf, tema hoje Becos e Vielas, né? Podcast É, Becos e Vielas. E eu tenho a certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração sobre como você cuidar melhor da sua família, ter uma importante. saúde familiar fantástica. Olha aí. Hoje a nossa intenção aqui é o quê? Ampliar o seu repertório familiar. E como a gente amplia o repertório? É trazendo o quê? Gatilhos cognitivos, para que você amplie sua mente e comece a colocar em prática. A gente tem aqui hoje o objetivo de fazer o quê? Tirar você do campo da inconsciência e trazer para a consciência. Porque quando você está na consciência, você governa melhor, você vive melhor e você sai do piloto automático e passa a ser gestor da sua vida emocional, espiritual e familiar. E hoje vamos desenvolver vários temas, várias questões em cima desses tópicos. Muito forte, é isso daí. Você ainda que tá perdendo tempo aí, ó, não para com isso aí de perder tempo, ó. Já dá o link aí, chama no joia. Aí, ó, podcast Azaf, aqui o Estúdio Azaf, a gente tá aqui com o podcast Becos e Viela. Você que pode, já faz parte aí desse programa, vem com a gente. Pessoal, quero falar também aqui, ó, do livro que eu lancei sábado agora, Promessas Antigas. Quero mandar um abraço para todos aí, a paz do Senhor Jesus do coração da minha esposa. Ela mandou um beijão, tá lá em casa lá, cuidando lá da nossa família e mandou um abraço e um beijão para todos vocês. Gente, é isso aí. Top. Becos e Viela, podcast Becos e Viela, hoje com uma questão muito importante. Saúde emocional. Rosalindo, quando a gente fala de saúde emocional, a gente começa a compreender que a gente não precisa só cuidar do corpo. Sim. A gente precisa entender que o emocional da gente precisa estar funcionando bem. E aí a gente consegue ver também aquele hipocampo, né, que você fala, que a gente tem também, nós cristãos, nós começamos a falar corpo, alma e espírito. Mas também tem outra questão, você também traz uma também questão, principalmente para os casais, que eu lembro muito bem, já participei com você, que você fala do o esposo, a esposa e Deus. Deus. Casamento tripé. Forte. E hoje aqui a gente tem algumas questões. Rocha, qual é a importância da saúde emocional? Existe uma ordem cronológica para isso ou não? Sim, existe. Eu, assim, como terapeuta familiar, tenho um instituto, né, que é qualidade de vida e gestão familiar. E como terapeuta, a gente vem mapeando as maiores dores que as famílias têm enfrentado. E aí eu coloquei 7 pilares que é a ramificação de toda a gestão humana. Certo. E eu coloquei numa ordem cronológica. E essa ordem cronológica, eu coloquei detalhando como é que nasce todo o sistema de governo do ser humano. Primeiro, começa tudo no emocional. Olha aí. Então, o primeiro pilar que eu trabalho no meu instituto é emocional, espiritual, cuidar do físico. Depois do físico, você cuida do familiar. Olha. Aí, depois que você cuidar do familiar, você cuida do profissional. Depois, consciência de tudo. Você tendo consciência dessa gestão, aí você precisa ser grato.
Aí você me pergunta, pastor, mas por que primeiro do emocional? Hum, Porque ninguém consegue ser espiritual sem antes ser emocional. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. certo. Enquanto você não ouve a palavra e não gera fé, você não passa a crer, confiar. Quando você começa a assimilar, olhar para o currículo de Deus e ver a grandeza que ele pode fazer, o coração do homem tem a opção Meu Deus. de se aquebrantar e começar a falar: Deus, eu quero te servir. É por Esse isso que é Deus uma é forte, necessidade ou uma escolha. é uma Uma necessidade. tremenda, hein? Eu vou falar para você. Quando a gente vê você falando assim, eu começo a entender a importância da gente ver as famílias, principalmente brasileiras, de tudo que nós estamos passando no mundo, na questão global agora, que a gente vê tanta coisa acontecendo, se a gente não tiver um controle, igual você diz aí, um controle, uma coordenação sobre a nossa própria vida, principalmente primeiro o emocional, para Sim. começar a trabalhar o espiritual, não consegue andar as coisas. A gente vê muitas pessoas hoje em dia de farol, perdendo a emoção, sabe, já indo para agressão. A gente vê por causa disso daí. E uma coisa que que você falou que me chamou muita atenção. Quando você vai começar um tratamento com qualquer um paciente que vai te procurar no seu instituto, fala um pouquinho, seu instituto fica onde, Rocha? Meu instituto fica ali na Avenida Araucária, número 1089. Você atende de quais dias lá? A gente atende com horário marcado. A gente marca o horário e aí eu faço o expediente. Para marcar com o Rocha Júnior, Aí é só ligar no telefone do instituto e certo? marcar com a minha esposa Pamela. Daqui um pouquinho nós vamos colocar aí para vocês verem aí o telefone, tá bom? E marcar com a irmã Pamela. E você que tem, ó, eu indico, hein? Minha filha participou lá hoje, é outra mulher, o casamento estava totalmente destruído, hoje é outra pessoa, outra mãe, outra mulher, até outra filha, né? Vamos lá. Rocha, como alimentar e cuidar do espiritual, Então, como eu coloquei o primeiro pilar, primeiro tudo começa no emocional. certo? Você aprendeu a governar o seu emocional, aí você aprende a fazer o quê? A se entregar a quem? Ao Criador da vida. Porque se você ficar só no seu emocional sem você Você se entende render a por que Deus, você veio. isso, exato. E você precisa se colocar assim, o seu emocional, a sua vida, na submissão do seu Criador. Meu Como Deus. você coloca a sua vida na submissão do seu Criador? Reconhecendo que Ele pode te gerenciar, guardar sua vida emocional, sua vida física e fortalecer sua vida espiritual. Forte, hein? Somos dependentes de Deus. Como diz João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Eita, Ninguém agora. consegue ser próspero se não tiver na videira. Meu Deus. A pessoa pode falar: mas eu não sou cristão. Tudo bem, mas você vai apanhar na vida, vai ter várias. Pode ter todo o dinheiro do mundo. Se não tiver uma gestão espiritual debaixo do Criador, ela vai sofrer várias vezes na vida até se encontrar. Meu Ninguém Deus. consegue ter a plenitude sem colocar Deus no centro de tudo. Eu ia falar agora, ele pode até caminhar um pouco, mas se ele não tiver, ele vai caminhar, vai ter uma estrutura, mas não vai ter a plenitude de Deus. Sim. Porque ele não consegue entender ainda tudo isso daí que você está colocando passo a passo. Vamos lá. E qual a importância da gratidão? A gratidão, ela traz até dopamina. A gratidão, ela é curativa, né? Quando você é uma pessoa grata, você consegue reconhecer tudo que você tem Meu e aí Deus. ser grato a Deus, você tem uma liberação de dopamina que abaixa o cortisol, noradrenalina, a pessoa fica mais plena. A dopamina, ela gera, é um neurotransmissor que gera um estado de recompensa, de prazer, de bem-estar. Então, uma pessoa grata, ela consegue ter uma plenitude de espírito, abaixando o cortisol e tendo um equilíbrio emocional fantástico. Meu E Deus. olhando para o lado espiritual, uma Certo. pessoa grata, ela já quebra o primeiro pecado, que é o pecado do orgulho. Quem é orgulhoso não consegue ser grato. Então, o orgulho foi o primeiro pecado. O segundo pecado foi a desobediência. E o terceiro pecado foi o quê? A inveja, que Caim matou Abel. Certo. Então, o primeiro pecado é o orgulho. Quando a pessoa é grata, ela já começa a trabalhar num outro nível de espiritualidade. Ela já começa a combater esse isso, pecado. e já começa a ter um terreno fértil, tanto no campo emocional como no seu dia a dia. Pessoas gratas, é comprovado, elas são mais felizes e são mais prósperas. Ô Rocha, a gente vê aí tantos jovens, né? Vamos entrar um pouquinho aqui nessa questão da juventude. A gente vê tantos jovens, tantos nos bairros de São Paulo, né? Zona Leste, Zona Sul, no quatro lugares aí, nos quatro cantos de São Paulo, a gente vê esses pancadão, esses funk. A gente socorreu uma menina
há pouco tempo atrás no hospital da Vila Alpina e essa menina estava com vários sêmios diferentes, 16, uma coisa assim. E o que acontece? Não sabia onde estava, nem sabia onde estava. Depois de alguns dias que ela foi começar a saber quem era ela. Então, o que você tem para dizer para estes jovens que agora, nesse momento, ele está ali querendo, já uma sexta-feira, já tá aquele negócio de sextou, né? É. E aí ele está ali, tal, você foi jovem, você também foi baladeiro, você dançava, era hip hop. Então, o que você tem para dizer para essa juventude aí? Você tem filho também que já está na juventude, na pré-adolescência, né? Então, a juventude, quando não tem conhecimento de Deus e não tem uma gestão emocional, ela Forte. vai procurar vários, como posso dizer, Gatilhos. subterfúgios, vários gatilhos para preencher o seu vazio interior. Então, elas vão procurar na balada, vão procurar na droga, vão procurar prazer, a sensação de prazer e bem-estar em vários outros lugares que não vão encontrar. Meu Deus. Por quê? Porque não tem uma visão, não tem uma mente sólida. Às vezes, infelizmente, o pai e a mãe não trouxeram uma bagagem para que aquela criança, aquele adolescente se desenvolvesse de uma forma mais assertiva. E aí o que acontece? Ela é levada no campo das emoções. Jovem, ele funciona muito em tribo, né? E aí vai levado na manada, efeito manada. O que um faz, o líder do grupo faz, a manada vai atrás e começa tipo a fazer. Os lobo. Isso. Meu Deus. Segue a manada. E aí, tipo, o líder puxa, a manada vai atrás. Por quê? Porque não tem uma personalidade ainda formada, consolidada, para que ele possa discernir e escolher os melhores caminhos. E a gente podemos falar que nisso daí também tem alguma má gestão dos pais de não ter uma formação, não ter uma base sólida dentro de casa para poder mostrar para os filhos. Eu tiro muito de exemplo, eu gosto muito de fazer isso, igual eu falei para você quando a gente chegou ali, eu gosto de estudar as pessoas que eu vou. Eu vi que você, pouco tempo atrás, postou que tem que ter um tempo com a família, passear, você brincando com os filhos no parque, o lazer. É importante o pai fazer isso daí, porque a gente vê crianças de 12, eu estava perto lá nas casinhas, Coronel do Cincoló, eu quero mandar um abraço pro pessoal das casinhas aí. Você da casinha que está nos assistindo, passou aí agora no YouTube, deu uma olhadinha? Aperta o link, manda o joinha, vem pra cá. Podcast Becos e Vielas, Estúdio Azafra, você é o melhor estúdio da região, vem pra cá. E um preço bom também, você que tem pensando em fazer o seu podcast, não fica de fora não, irmão. Vem aí, entre em contato, tá aqui, ó. Telefone, tá aqui o pessoal top pra te atender. Você tá perdendo tempo. Quer fazer um podcast de qualidade? Vem pra cá, Azaf. Vamos lá, Jorge. O que você pode falar pra gente poder dar um up pros pais agora? Então, é que nem eu falo no meu livro. No meu livro eu trago 40 comportamentos de pais. Olha aí. Falo 20 comportamentos de um pai banana, que é um pai permissivo, um pai muito, como se diz, muito estável, muito permissivo, Tudo deixa tá o bom. filho fazer o que quer, né? Não gerando uma personalidade na criança, no adolescente. Eu falo sobre 20 comportamentos de um pai banana e 20 comportamentos de um pai ativo. Um pai ativo é aquele pai que não é um pai soberbo, opressor, que quer dominar no grito e na força. É um pai que sabe se relacionar com o filho e trazer o filho no campo da consciência. Olha aí. Consegue exercer a Não é por força, não é por gritaria, não. É pela consciência, é acessar o córtex pré-frontal, sistema de raciocínio lógico, e implantar na mente da criança, no hipocampo, os conhecimentos e a maturidade, onde ela vai guardar e consolidar na memória todo o conhecimento que o pai está influenciando. Meu Deus. Eu costumo dizer, criança não nasce rebelde. Rebeldia é gerada por falta de limite e de orientação paterna. Quando tem limite, tem de orientação, as crianças crescem com mais maturidade, com mais força, com mais resiliência. Legal. Quando o pai é muito omisso, ele vai colher infelizmente. Isso aqui, pastor, é uma coisa muito forte, porque assim, os pais que eu vejo que têm mais omissão são que geram os filhos mais ingratos. Eu tratei alguns pais que tinha lá de São Caetano. Certo. E tem um poder aquisitivo legal. Certo. E eu vi que conversando, fazendo uma anamnésia com a mãe e tal, conversando com o pai, e vi que eles falaram pra nós que ele deu de tudo pro filho e não sabe por que o filho se torna tão rebelde assim. Ou seja, o excesso de benefício sem aprender a dar valor gera uma pessoa ingrata. Meu Deus. Olha pro pai agora hoje só como um cifrão. O pai chorando lá no nosso consultório, falando assim, meu filho não vê a hora que eu morro pra comprar um jet ski. Ou seja, jet ski é uma moto d'água. Então, e por quê? Porque, tipo assim, ele só vê o pai um cifrão, já não vê mais o amor, o respeito. Agora, um pai que tem uma consciência saudável, ensina o filho a guardar o tempo de espera,
criar resiliência emocional. Filho, agora o pai não pode, ou você vai fazer a tal coisa, e assim você vai conquistando esse dinheiro. Conquistar. Ensinar, plantar e colher. Meu Por Deus. mais que tenha condição de dar, você pode até dar, mas ensina ele a ter o tempo de espera, saber lidar com não. E ensinar a buscar. Sim. Nossa, exato. esperar o tempo exato, fazer. Muito Exato. forte. Muito Essa forte. gestão, quando muitos pais erram por não ter esse repertório e não ter esse conhecimento. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, é o que nem eu falo, você consegue mudar. A neurociência fala que nós temos um mecanismo chamado neuroplasticidade. É que o nosso cérebro ele é moldado com conhecimento e pode ser mudado. Meu Deus. Romanos vai dizer que a gente não pode se acomodar com esse mundo, né? Romanos capítulo 12, olha o que vai dizer para nós aqui rapidamente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo não tinha conhecimento da neurociência, mas ele está dizendo assim, ó, sua mente pode ser mudada, moldada com conhecimento. Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando você ensina a criança a conhecer a verdade, ela ganha vários caminhos neurais de conhecimento. O caminho neural dela se expande, ela começa a analisar, e como você acessa o caminho de... Às vezes, o chamar a atenção mais brutamente não vai trazer ela para uma opressão, mas sim para a realidade de libertação. Que ela vai começar a entender o que você está querendo mostrar para ela. Falar, a verdade é essa aqui, filho, você tem que caminhar por isso. Sim. Tremendo. Só que assim, quando você, se o pai chegar com um impacto muito forte, é normal de qualquer ser humano levantar o escudo de bloqueio. Claro. Então, você chegou muito agressivo, vai levantar o escudo de bloqueio. O certo é você não perder a patente de pai, não perder a autoridade, mas chamar seu filho e falar assim, um exemplo. Meu filho chama Vitor. Vitor, vem cá. Senta aqui com o pai. Certo. Quando você fala assim, você já acessou 2 gatilhos dele. Filho, chamou ele, Vitor, vem cá, senta aqui com o pai. Ele vai te obedecer nesses 3 comandos. Vitor, já chamou um gatilho, ele já tentou. Chamou pelo nome. O primeiro estímulo. Filho, Vitor. E depois você deu filho, vem como cá, chamou de filho. Senta aqui. Ele já sabe que você é o... Nossa. Aí você começa a entrar na mente e no coração dele. Filho, o pai te ama, mas o seu comportamento tá disfuncional, não tá coerente. Legal. O que você tá tentando fazer com esse comportamento? Aí você mostra o lado negativo e o lado positivo. E aí você já tá ensinando ele a escolher. Você tá ensinando ele a analisar e falar, não, meu pai tá certo. Ô, Rocha, podemos dizer então que tem muita família perdida porque o pai, ele não tá sabendo como ele tratar com os filhos. De vez de ele chegar nessa forma que você falou de abordagem, ele já vai agressivamente, Sim. bem brutamente, e aí acaba perdendo o controle porque o filho levanta a questão que você falou do escudo. Sim. E aí pronto, aí vira aquela bagunça. Exato. Ainda mais com o mecanismo de hoje, algumas escolas, algumas faculdades, alguns lugares ensinam as crianças jovens a debater muito com o pai. Isso é uma verdade para quem? Isso é relativo. Tenta relativizar tudo, meu Deus, debater tudo, muito forte, e aí a criança adolescente começa a se tornar rebelde sem menos perceber, porque tudo quer debater e perde a submissão de respeitar o pai, de honrar o pai, de analisar. Então o pai precisa ter o equilíbrio. E eu falo, comunicação não violenta. Comunicação não violenta não significa uma comunicação omissa. Você precisa ter uma comunicação não violenta, mas uma comunicação firme. E às vezes, se tiver que colocar algum limite, é necessário colocar, então precisa colocar. Mas se eu colocar, meu filho vai ter embate. Para você não perder ele, às vezes é necessário enfrentar o embate. Porque se a criança ou adolescente também não sentir a dor da perca, às vezes ela não muda. É capaz de você perder seu filho. Sim. Se você for muito omisso, ainda mais chance de perder ainda a omissão é você entregar ele de braços abertos pro Meu mundo. Deus, é forte demais. Você ensinar o seu filho a perder, porque na verdade ele não sabe, mas no futuro você está fazendo ele ganhar. Sim. Forte demais isso aí, cara. Então, vamos lá. Rocha, cita três pilares de famílias aí saudáveis aí. Então, tem algumas ferramentas que eu construí lá no Instituto, junto com a minha esposa, né? Certo. E é o PAC, né? Que é planejamento, ação conjugal. Primeiro, a família, muitas vezes, ela não se planeja. E a palavra de Deus diz para nós que quando 2 pessoas se unirem no mesmo propósito, pedir tudo o que quiser, vos será feito. Então, quando 2 mentes se unem no mesmo propósito, ganha força no mundo espiritual e no mundo físico. Porque você trouxe Deus para dentro do relacionamento. É o famoso casamento tripé, que é temas dos encontros de casais que eu realizo, dentro de vários títulos, né? Mas o casamento tripé é a base. Por quê? É o homem, a mulher
e Deus. É um tripé. Se tirar uma perna do tripé, o que acontece? Fica instável. Quando você coloca Deus na frente, você tem provisão, você tem proteção de Deus, o barco pode balançar, mas não vai cair. O tripé, quando tá Deus na frente, o casal tem estabilidade emocional, espiritual, e Deus começa a dar sabedoria para governar em todas as áreas. Então, a família saudável primeiro começa com PAC, planejamento, ação conjugal. Também tem o PAF, que é planejamento, ação, pais e filhos. Às vezes você tem que ser um planejamento seu e da sua esposa. Outro planejamento é seu e dos seus filhos. Porque tem coisas que você vai vivenciar, você e sua esposa, e seus filhos não estão no mesmo pacote. É um pacote que você e ela precisa ter de vida sexual, de relacionamento conjugal, de marido e mulher. Tem coisa que envolve toda a família. E tem coisa que não. E tem coisa que é só o filho. O filho, como está seu planejamento? Filho, incentiva ele. Como é que tá seus sonhos? Tá sonhando com o quê? O pai tem que ser um poço de significado pro seu filho. Filho, você sonha com o quê? Pai, eu quero ser pedreiro, então você vai ser o maior construtor. Pai, eu quero ser mecânico, então você vai ser a maior oficina. Você tem que ensinar seu filho a ser gestor. E o que ele for fazer, independente da profissão, então seja melhor naquilo que você quer. Ensina ele a pensar. Hoje, eu ensino empreendedorismo pro meu filho. Mas meu pai, infelizmente, foi um alcoólatra e não pôde me ensinar empreendedorismo. Mas tudo que eu não consegui com o meu pai, que era alcoólatra, e não teve oportunidade de me ensinar, a vida me ensinou. Tive a oportunidade de se perder várias vezes no crime. Minha mãe sempre falava assim pra mim, filho, seu pai, as pessoas podem ver jogado na sarjeta, bêbado nos bares, brigando, às vezes dando tiro. Mas o pai que você não tem, filho, a mãe não serve a Deus, mas eu sei que tem um Deus do céu, que vai cuidar de você. Oh, glória. Vai tirar você da malandragem. Vai tirar você do espiritismo. Oh, glória. Não vai deixar você entrar no crime. Glória. E ele vai ser seu pai, vai te honrar. Glória a Deus. Repetente, expulso de 3 escolas. Dei trabalho para minha mãe. Tive sempre dificuldade em aprender muita coisa. Até hoje, como terapeuta familiar, tenho dificuldade em falar. Mas as pessoas ficam admiradas porque o dom de Deus é tão grande. Que tipo assim, eu consigo tratar pessoas que muitos psiquiatras e psicólogos não estão tendo resultado que eu tive. A questão da minha filha foi lá totalmente destruída, vocês lembram? E hoje a menina, a minha família, o casamento dela estava totalmente destruído. E hoje está lá, compraram uma casa, para você ver, não estava construindo, não tinha sonho nenhum, lembra da expectativa dela? Não tinha, hoje compraram uma casa, estão morando bem e tal. Eu só tenho a agradecer. O trabalho que Deus faz sobre a vida de vocês é um trabalho excepcional, cara, sem palavra. Amém. Eu tentei me segurar aqui, eu se emocionei um pouco, porque, tipo assim, queira ou não, por mais que eu tô curado... Vamos puxar um pouquinho essa parte. Você sabe que o nome do nosso projeto é Becos e Vielas. Sim. Nós trabalhamos muito com dependência química alcoólica, eu sou fruto disso também, e eu vi a emoção que trouxe ao seu coração ao relembrar, né, do passado que você teve, que você, muitas das vezes, igual você falou, o seu pai estava ali... largado pelo vício. Hoje em dia, a gente vê que muitas famílias estão passando pela mesma situação. Só que tem algo muito importante, que é o Deus que você aceitou e trouxe e está trazendo ele hoje aqui em relato. Muitos jovens que estão te vendo aí, eles podem ter a mesma oportunidade. É só ele querer. É por isso que quando eu olho para essa camisa, eu fico entendendo que há necessidade ou uma escolha. Ele pode ter a escolha de escolher a Deus, não pode? Sim. E mudar a vida dele. Sim. E não só uma escolha, porque a necessidade ainda é maior, porque a escolha é optativo. Agora, Deus não, Deus é uma necessidade, é que nem a água. Se a água e o ar, a gente necessita dela. Se a gente ficar muito tempo sem água, a gente morre de sede. Sem o ar, a gente morre. Então, Deus não é a questão de somente a escolha, é uma necessidade. As pessoas têm necessidade de buscar a Deus e quanto antes, menos sofrimento ela terá. Meu Deus. Né? E o fantástico, tipo assim, que nem nós estamos falando de paz, que nem eu te falei, eu me emocionei. Não significa que eu não tô curado. Eu tô curado, assim, claro, mas assim, claro. A emoção vem do quê? Tipo, de lembrar o que meu pai não pôde me dar, eu tenho orgulho e a alegria de dar para meus filhos. É isso aí. Hoje, meus filhos, tanto minha menina com 10 anos de idade, meu filho com 14, se você vê a mente dessa criança, porque eu modelei ele desde pequeno, eu ensinei ele a pensar nos desenhos que ele tá assistindo. Filho, qual conteúdo esse desenho tá te trazendo? Então, eu ensinei ele a ser muito analítico. Meu filho é muito analítico, ele é meio que fleumático,
e ao mesmo tempo sanguíneo. A minha filha já não, é um pouquinho mais colérica e melancólica, já puxou um pouco mais o temperamento da minha esposa em questão de melancólica, né? Muito sensível, ao mesmo tempo um pouco estouradinha. Mas tanto ele quanto ela, eu Olha aí. ensinei ele a gerenciar as emoções desde criança. Eles estão crescendo de uma forma bem assertiva. Isso é Toda muito bom. quarta, minha esposa ensina cada um deles a fazer comida. Meu filho tem 14 anos, cozinha melhor do que eu. Olha aí. A minha filha, com 10 anos, faz café preto pra mim de vez em quando. Faz, qual foi o prato que ela fez agora, recentemente? Quarta-feira passada? Macarrão ao forno. Macarrão ao forno, com molho rosé, bem gostoso, Olha sabe? aí, Com que legal. queijo. Então aí a minha esposa acompanhou ela, só foi gerenciando. Por quê? Depois eu vou entrar nesse assunto. A gente tem um tema que a gente usa, menina Barbie e o menino PlayStation. Eu já vi, não sei se foi no livro que eu vi ou foi Foi depois na palestra de casais. É, na palestra Falando de sobre casais, pais, foi. um pedacinho, Foi. falo sobre isso. Que, tipo assim, o pai não ensinou a ter gestão. Quando essa criança, esse adolescente casa, vai no relacionamento, Vai a menina correr pra Barbie mãe. e o menino PlayStation não tem bagagem, começa o primeiro atrito conjugal. Porque ninguém consegue assumir responsabilidade, porque os dois se desenvolveram debaixo da tutela do pai e da mãe, dependendo do pai e da mãe. A mãe não ensinou a filha a ser produtiva, o pai não ensinou o filho a ser produtivo. Olha aí. Chegando dentro de um relacionamento conjugal, os dois não têm maturidade para sustentar um lar, guiar uma casa, começa o primeiro embate. Aí vai aparecer lá no nosso consultório, em outros consultórios de psicologia, por quê? Não estão tendo gestão emocional, porque Meu não foi Deus. construído lá atrás. A mãe não construiu por quê? Por falta de repertório ou às vezes excesso de proteção. Uma mãe muito protetiva, ela não corta o cordão umbilical. Meu E quando Deus. ela faz isso, ela vai fazer com que a criança cresça, ou o adolescente cresça, com a dependência emocional. Saiu do lar, o marido não vai querer ser a mãe da esposa. Uma mãe muito protetiva, ela não corta o... Cordão umbilical. Vixe, forte demais, Protege. mano. Por isso que tem muitos jovens aí com 35, 40 anos, não sabe fazer muita coisa, não sabe desenvolver, porque o pai e a mãe fez de tudo. Quando o pai e a mãe morrem, ele fica como se tivesse Perdido. ficado órfão de uma hora para outra. Meu Deus. Tem algo aqui que eu estava estudando hoje lá sobre o trabalho de vocês e eu ia até perguntar para a irmã Pamela, mas hoje ela correu, mas na próxima... O que significa DHOF? Aqui, ó. Tá vendo? Que eu ia até perguntar para a irmã Pamela. DHOF. Que eu estava vendo no Face de vocês, vocês falam, você tem um trabalho que vocês falam sobre isso. Que até eu devia ter marcado, mas gratidão, de ajuda, responsabilidade para a família, uma coisa assim. Essa cifra aqui, ó. Então, eu não sei se o pastor copiou é certo, mas DHF não tô lembrado. E aí eu tava vendo lá, eu vi que vocês falam, até só não me lembro agora, porque eu coloquei só as letras e não preenchi elas, que eu queria, porque eu falei, eu ia perguntar para a irmã Pamela. É um trabalho que vocês fazem sobre casal também, sobre família. Aham. Talvez eu possa ter marcado errado. Então, eu não tô recordando essa sigla, mas a gente tem várias siglas. Eu crio bastante siglas, assim, Certo. que tem alguns significados. Mas DHOR não. Não, R não, F. F, então. É alguma coisa como familiar, mas assim, É. no momento agora eu não tô lembrando dessa sigla. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente pode entender que 93%, da última vez que eu estava vendo, 93% das famílias no Brasil, ela teve como é que se fala? Uma queda, principalmente no emocional do conjugal, né? E trazendo para o lado nosso, da nossa vida cristã, eu estava vendo aí, a Assembleia de Deus fez um estudo que 94% dos casos que teve de separação nas igrejas se igualou com o das pessoas do mundo. O porquê que tanta separação? Por que tanta separação assim de divórcio? Por que tanto isso agora, principalmente nesses últimos 10 anos? Então, falta de resiliência emocional são vários fatores. É que nem assim, eu vejo algumas pessoas, até alguns profissionais da área da saúde emocional, às vezes assim, resumir tudo em um pacote só. Não tem como resumir tudo em um pacote só, porque cada casal, cada relacionamento tem um padrão de vida diferenciado um do outro. Então são vários fatores que levam. Um dia me perguntaram assim, Rocha, fulano se separou e tal, não sei o que tem, por que se separou? Não tem como você julgar.
Porque, tipo assim, você tem que entender o Cada contexto. caso é um caso. Cada caso é um caso. São vários fatores que podem levar a uma separação e nunca começa de uma hora para outra. São vários sinais sendo Que já vem rejeitado, acompanhando. ignorado e vai se tornando uma bola de neve. Quem já participou do encontro de casais que eu realizo, eu trago vários pilares, É forte. falando com calma, cada um dos pilares que vem trazendo dores conjugais. Primeiro é o diálogo. Quando falta um diálogo no relacionamento, não tem um diálogo saudável, já começa por aí, porque Meu quando não falam a mesma língua, acontece que nem na Torre de Babel. Se o casal não tá falando a mesma língua, separação pode ser consequência. Não tem entendimento. As principais, eu vou colocar 3 dores aqui Vamos lá. que prejudicam um casal. Primeiro, falta de diálogo. Quando não tem falta de diálogo, não tem planejamento. Não tendo planejamento, os gastos financeiros se alavancam e o problema financeiro começa a cada vez mais a aumentar. Então, esses 3 pilares são os principais. Falta de diálogo, falta de planejamento, porque não tem propósito. Se o casal não tem propósito, a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro e o pau quebra no meio. E ninguém está tendo um propósito claro. Se tem um diálogo assertivo, Uma união. maleável, um consegue abaixar o ego, ouvir a voz do outro e os dois se planejar. Não, amor, o caminho é esse. Vamos por aqui? Seguir junto. A humildade faz a força. Meu Quando os Deus. dois têm humildade, começa a prosperar. Se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, começa a ter o desgoverno. Meu Tendo o Deus. desgoverno, a terceira dor, pastor, é vida financeira. Parece que não. Ah, mas vida financeira não é. Parece até que é a primeira, mas é a terceira. É a terceira. Porque muitas pessoas pensam que, tipo assim, a vida financeira não estando bem, tendo uma condição financeira, tudo se resolve. Não, tem pessoas que têm a vida financeira boa, mas faltou o diálogo, Meu Deus. faltou o propósito. E aí pode se separar com milhares de reais na conta. Então, quando tem agora, a pessoa que nem. Pode ter uma vida simples, mas tem um diálogo claro, tem um propósito definido, eles vão atrás do dinheiro, eles vão crescer, eles vão prosperar, eles vão cavar poço junto, e no tempo oportuno a água vai brotar porque Deus vai dar E vitória. Deus no comando. Deus no comando. É isso aí. Pessoal, podcast Becos e Viela. Você que ainda não pegou o link aí, não deu um joinha pra nós, rapidamente, ó, manda bala, mete o dedinho aí, ó, pra chamar a gente aí, tá? Dá um joinha pra nós. E também tem você que quer fazer o seu programa. Pastor, tem como? O telefone tá aqui, ó. Podcast Azaf é um estúdio de primeira qualidade, onde você tem a liberdade, tem uma equipe de profissionais para te atender. Marcelo Zappa tá aqui, o pessoal vai chamar você, deixar você top. Eu cheguei aqui sem saber nem o que falar, mas aí a gente tá fazendo esse programa aí, ó, e eu já tenho bastante pessoas aí falando pra gente que tá uma maravilha. Então vamos que vamos. E continuando aqui com o nosso Rocha Júnior, terapeuta familiar, onde o tema hoje é saúde emocional, uma necessidade ou uma escolha. Ô Rocha, algo que me chama a atenção dentro das nossas igrejas. A gente vê o que você falou sobre a questão dos pais dentro da nossa igreja muito, muito forte. O que você pode dizer aí sobre pessoas que... vou levantar uma polêmica aqui. Ele se coloca muito em posição espiritual dentro da igreja. Eu tenho meu cargo, eu sou isso, aquilo. Vamos falar bem claro. Mas dentro de casa, meu amigo, só Jesus na causa, é palavrão, é isso aqui. E os filhos estão abandonados, tá jogado. Por que isso acontece bastante dentro da nossa principalmente nosso redor cristão? Aquela frase que é muito falada, né? A pregação converte, o testemunho arrasta. Eita. Se o pai ou o líder não dá o testemunho, ele está arrastando de forma diferenciada, ele está arrastando para o lado negativo. Se ele dá o testemunho, ele ganha os seus filhos não só com a palavra, mas com o comportamento. Meu O Deus. comportamento tem que ser coerente com a palavra. A palavra, meu Deus. Eu falo assim de mim, posso me colocar aqui humildemente como exemplo. Certo. Meu filho, ele lê a Bíblia, a gente faz momentos de estudo, a gente tem uma devocional. Então, o que eu prego no altar, o que eu prego na igreja, Você faz em casa. eu faço em casa. E as crianças vê. Meu filho tem 14 anos. Se eu fosse hipócrita ou mentiroso, ele poderia mandar uma mensagem agora e falar, Claro. pai, mas não faz isso. Então, eu faço. Verdade. E Deus é a prova disso. E desde pequeno, quando eu e minha esposa já casamos, a gente começamos a ter uma vida de oração. Para jantar, agradecer na janta, agradecer no café da tarde. E a gente ensinamos isso para nossos filhos. Até hoje, ele tem 14 anos e ele nunca passou um dia sem orar conosco nos momentos. Então, isso forma o que na criança? Eu falo assim, ó, há uma diferença de levar o filho para a igreja Olha aí.
e você obrigar ele pros cultos, obrigar ele a ter um Eu ia relacionamento falar com isso Deus. agora pra você. E quando você obriga, traz isso como imposicionamento, a criança não gera relacionamento com Deus. Meu Deus. Você não pode oprimir a criança a temer a Deus. Você tem que ensinar a criança a ter um relacionamento com Deus como pai e filho. Ele é meu A pai. opressão não gera relação. Forte. Não é não? A opressão não gera relação. Verdade. Quando você oprime seu filho a ter relação com Deus, ele não Não tem. não cria vínculo. É capaz até de pegar uma bronca. Verdade. Meu Deus. E aí, o que acontece? Eu falo sobre isso, ó. Um pai soberbo e um filho rebelde. Como Deus ouvirá? Meu O pai tem Deus. que quebrar a sua soberba e o filho tem que tirar a sua rebeldia. Olha Aí aí. Deus ouve os dois. Porque se o pai é soberbo, muito autoritário, aqui que funciona do meu jeito, assim, 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 chega a 18 anos, essa criança, ela quebra a algema, vai pro mundo, arrumou o primeiro emprego, aluga um barraquinho e sai de casa. Ou senão arruma um motivo pra casar rapidamente, Nossa, pra Jó. fugir do lar da opressão paterna. E o que você colocou aí, Rocha, ele vai seguir pra vida. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, como você falou, quando ele der os 18 anos, ele vai arrumar um emprego, alugar uma casa, e aí ele fala, agora quem manda aqui sou eu. Porque ele viu o pai falando, aqui tem que ser desse jeito. Meu, forte demais, hein, É o cara? espelhamento, né? O espelhamento cognitivo do comportamento negativo. Meu Agora, Deus. se você ensina o seu filho a pensar, meu filho vê eu sendo submisso a Deus. Se ele vê que o pai, o líder da casa, é homem, é forte, porém é temente a Deus, pô, eu Ele quero vai. ser exemplo do meu pai. Forte. Eu quero ser exemplo do meu pai. Ele, tipo, tudo que ele conquista, ele vai pra cima, mesmo não sabendo ler direito, se fortaleceu, buscou, construiu um instituto, escreveu 2 livros, tá se superando a cada dia, não para de estudar, Falar nisso, venceu Rocha. as limitações. E aí, eu se tornei uma referência pro meu filho e falo pra ele, filho, eu quero que você seja melhor do que eu fui. Olha aí. É que nem eu te emocionei naquela hora. O que meu pai não pôde me dar, hoje eu ser meio de balde na vida do meu filho, dou tudo que ele precisa dentro das minhas condições, mas ensina ele a guardar o tempo de espera, Olha aí. ensina ele a conquistar junto. Se ele quebra alguma coisa, ensina ele a refletir. Ó, quebrou, se foi uma vez sem querer, agora quebrou 2 vezes. Filho, então na sua mesadinha ou em algum dinheiro que o pai vai te dar, aí você vai guardar metade pra pagar aquilo que você fez. Então ensina ele a ter o senso de responsabilidade e desenvolvimento. Isso é Isso faz com importante. que ele cresça em todas as áreas da vida. Meu Deus, muito forte. Rocha, falando aí em livro, a gente acabou de lançar esse livro aqui, Promessas Antigas, né? Foi sábado. E eu quero falar também dos 2 livros do meu amigo Rocha Júnior. Você tem o primeiro, que é o... Cuidado com a noiva, Cuidado com a noiva que que, ele vem. que ele vem. E depois tem o... qualidade de vida Traz- e gestão familiar. Por gentileza aqui. Obrigado. Qualidade de vida e gestão familiar. Aqui, ó. Um livro escrito aí pelo meu amigo Rocha Júnior, onde ele está falando sobre qualidade de vida e gestão familiar. Você, família, você que quer ter uma vida... Irmãos, vou falar algo aqui, um testemunho rápido. Eu fiz este livro porque eu li este livro. Como assim, pastor? Este livro... Olha, me arrepiei todinho. Este livro aqui trouxe para minha vida e para minha casa e para minha esposa uma relação que nós não tínhamos antes. A gente começou... Hoje eu posso dizer que eu e minha esposa somos uma só carne, porque depois que a gente começou a ler, ele presenteou nós na casa de recuperação, um para mim, um para ela, e a gente começou a ler junto. E isso deu uma história que hoje vocês conhecem aí. E nós chegamos nesse livro. Então, esse aqui é muito bom. Você que é família, você que é pai, você que é mãe, que ama seus filhos, não deixa seu filho pegar qualquer conteúdo de coisas aí que não vai contribuir em nada na vida dele. Ó, traz isso daqui para sua vida, para a vida dos seus filhos, da sua família, que é coisa boa. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro que você lançou, né, Rocha? Isso. Fala um pouquinho dele aí. Esse aqui é um livro que é Cuidado com a noiva que ele vem, uma mensagem de alerta para os dias atuais. Esse livro aqui eu tive a honra de ser prefaciado pelo pastor Arthur Bittencourt, né, da Deutinga, o qual eu faço parte, sou da Deutinga no Sônia Maria. Pai do Senhor, meu pastor. E o pastor Arthur fez o prefácio desse primeiro livro, fazendo meu sonho se tornar uma realidade. Olha aí. E na época eu congregava com o pastor Rogério, ele falou do meu trabalho, mostrei para ele falou, vamos apresentar para o Arthur. O Arthur leu, gostou e fez o prefácio desse primeiro livro. Aí nasceu o primeira vez o escritor, né? Olha aí. E eu sempre faço a minha obra, tanto dos livros como na pregação, eu sempre faço com o coração ardendo, com o coração fervoroso e verdadeiro, né? Esse livro, Cuidado com a Noiva que ele vem, eu falo sobre a importância de não bater na noiva, porque você vê hoje em Forte dias, isso, hein, até, Cleo? ó, lancei em 2017, até hoje você vê muitas vezes o que eu tô narrando nesse livro Olha anos aí. atrás.
pessoas dando lição de moral na igreja, dando lição de moral na noiva, quando foi chamado para despertar a noiva, consolar a noiva, Meu avivar Deus. a noiva, tá deixando a noiva cheia de hematoma. Quando o noivo chegar a falar, quem fez esse hematoma? Era aquele que era para cuidar da noiva, avivar a noiva e orientar a noiva no caminho da palavra e do desenvolvimento espiritual. Forte O demais. pregador ele tem que ter uma coisa básica, é pregar a reconciliação, o arrependimento, o avivamento e o despertamento. Mas muitos estão trocando a pregação do evangelho por lição de moral. Meu Deus. Pega um texto no Velho Testamento, não revela Cristo no Velho Testamento, só bate na igreja, fala o que quer e muitas vezes não desperta a igreja. Então, nesse livro eu trago uma responsabilidade. O obreiro de excelência, ele cuida da noiva, ele desperta a noiva, faz a noiva se enxergar na sua pequeneza Se preparar. e ver a necessidade de mudança Quer de dizer, comportamento. Porque o noivo tá aí, já tá Tá pronto. chegando, tá próximo. Tá próximo, ele já tá se... Um dia desse eu estava conversando com um amigo e nós comentamos sobre isso. Jesus, ele já tá se preparando. Às vezes eu paro assim, começo a imaginar que ele já tá colocando... Tá nas portas. Já tá colocando as as vestes reais pro casamento, pra cerimônia. E muita gente não tá entendendo. Uma coisa que você falou disso daí, principalmente esse livro, me traz na atenção, olha, tudo arrepiado, me traz na atenção, porque a gente vê, Rocha, hoje em dia... pessoas não preparadas dentro da igreja. Um dia desse aí, eu pregando, dei um grito dentro da igreja, falando, Jesus está vindo, Jesus vai chegar, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A irmã que estava do lado começou a falar, misericórdia, está repreendido. Aí eu falei, irmão, crente que não tiver preparado para receber o noivo que ele está vindo buscar a sua igreja, irmão, ele está perdendo Tá totalmente. vivendo de forma em vão. Não é verdade? Porque um livro é interessante. Fala um pouquinho sobre o segundo livro aí, Rocha. Então, esse segundo livro fala... Inclusive, só cortando mais um pouquinho, esse aqui, ele deu nome também para o Instituto, não é isso? Sim, esse livro aqui é o nome do meu instituto. Vamos lá. E eu falo sobre vencer é possível, sonhar é necessário. Como cuidar do corpo, da alma e do espírito. Aqui eu faço uma junção. Eu sei que tem algumas linhas teológicas que acreditam na dicotomia, Isso. né? Só que aqui eu explico tanto com base na Bíblia como com base na ciência. O corpo do ser humano é formado corpo, alma e espírito. Corpo, no soma, no grego, no grego significa corpo, né? Corpo, a alma, tanto na psicologia como na teologia, a alma é a sede das emoções. Meu Deus. O controle de todo o nosso corpo está na mente. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, colocar o capacete da salvação para que a sua mente seja blindada. Se Meu o inimigo não toma o controle da sua mente, ele não te governa. Se o inimigo ele toma o controle da sua mente, ele te governa. Por isso que tem umas doenças chamadas doenças psicossomáticas. Psico começou na mente e veio pro soma, que é o corpo. Lembrei na hora de E a pessoa Jesus. fica doente fisicamente. 70% das pessoas que vão no ponto-socorro de urgência, elas não estão doentes patologicamente. E sim- A doença é emocional. Meu Deus. E aí que Jesus fala da seguinte maneira, se os seus olhos forem bons, olha o controle. A neurociência fala hoje que o cérebro funciona assim, ó. Primeiro, estímulo. Certo. Pode ser auditivo Sim. ou visual. Certo. Primeiro estímulo que alimenta a alma do homem, são 5 estímulos. Primeiro, visão, vai mais longe do que a sua audição. Você mais ver longe do que você ouve. Com certeza. Então, a visão, audição, olfato, tato e paladar. Isso comunica o quê? São 5 sentidos que alimentam a alma do homem. Se a gente não aprende a criar um filtro emocional, somos que nem boneco de marionete, guiada por vários estímulos sem saber filtrar. Então, quando aprendemos a filtrar, o que acontece? A gente começa a governar o nosso emocional, coloca o nosso emocional na submissão do espírito. Meu Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, estavas mortos e Cristo vos vivificou. Ou seja, estava morto aonde? Não na carne, mas morto espiritualmente. Espiritualmente. Quando o homem abre o coração a Deus, ele ganha vida espiritual. Forte. Por isso que nesse livro aqui eu falo também das mortes que tem. Tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. São 3 tipos de morte. Morte física, acabou tudo. Porém, vai ter agora a morte eterna, né? Certo. Agora tem pessoas que estão vivos fisicamente, mas espiritualmente morto. E se continuar espiritualmente morto, quando morrer fisicamente, aí morre eternamente. Meu Porque Deus. Hebreus capítulo 9 vai dizer, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, Meu depois segue-se o juízo. Sim. Então o juízo está na porta. Então quando a gente falamos sobre cuidar do corpo, da alma e do espírito, é cuidar dessas 3 áreas. Cuidar do físico, cuidar do emocional e do espiritual. E o espiritual a gente cuida como? Se alimentando e se fortalecendo em Da Deus. palavra.
João, pastor, rapidamente aqui, Pode ir lá, João, manda pra lá. capítulo 3, a carta do apóstolo João, diz assim, ó, versículo 2: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, a nossa alma precisa ser gerenciada. Quando Paulo fala assim, as obras da carne e o fruto do espírito. Olha aí. O fruto do espírito a gente precisa cultivar. Se a gente não cultiva o fruto do espírito, a gente está preso na obra da carne. Meu Deus. Então a gente precisa matar as obras da carne e cultivar o fruto do espírito. E tudo isso é questão de racional e escolha. Eu escolhi servir a Deus, então você vai abrir mão das coisas do mundo e começar a buscar cada vez mais a presença de Deus, né? Então nesse livro aqui eu falo sobre o cuidado do corpo, da alma e do espírito de uma forma bem assertiva, aprendendo a gerenciar as emoções. Que nem eu falei, a abordagem que eu uso no meu instituto, Certo. Qualidade de Vida e Gestão Familiar, é a abordagem da TCC, que significa terapia, tratamento cognitivo, como você se conecta com o externo, comportamental. Depois que você se conectou, como você se comporta, né? Então eu ensino muitas coisas sobre isso, vou dar vários gatilhos, dou vários ensinamentos que a pessoa possa aprender e aplicar. Entendi. Muito bom, muito bom. Então, você que está acompanhando aí, ó, podcast Becos e Viela, hoje nós estamos aqui com o terapeuta familiar Rocha Júnior. Estamos conversando bastante aí sobre família e bastante coisas que você pode. Você que tem uma perguntinha também, manda pra gente aí a pergunta, a gente vai estar aí respondendo você. E hoje a gente tem o privilégio de saber sobre família. Então, não perca seu tempo, vem pra cá, manda a sua mensagem aí. Rocha, para terminar, pra gente poder fazer um bate-bola rápido aí. Você, quando falou da família, eu vi que você tava, quando você falou do seu pai, você se emocionou. Hoje, se você pudesse mudar, se você tivesse condições de mudar algumas questões sobre o seu comportamento da infância até hoje, o que você mudaria? Se eu pudesse mudar algum comportamento? É. Que você passou e falou assim, puta, então eu fiz errado. Assim, meu pai era alcoólatra e brigava muito com a minha mãe. Certo. Então eu aprendi, o meu temperamento, são 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Certo. E a psicóloga me diagnosticou, Certo. quando eu era mais jovem, com um comportamento colérico. E ela falava que eu era um alcoólatra seco. Meu Deus. Porque eu replicava todo o comportamento do meu pai na escola, Sem sem beber. saber, sem beber. Então eu era agressivo, como eu via meu pai sendo agressivo com a minha mãe, e a briga dos dois ia panela para um lado, panela para o outro, os dois saindo na mão, literalmente saindo na mão, a gente tendo que separar meu pai. Então isso gerou em mim um comportamento rebelde. Então na escola eu queria brigar bastante, eu arrumava briga, confusão, não tinha repertório cognitivo para sustentar uma discussão. Aí que a juventude, quando não tem repertório, faz o quê? Vão sair na porrada. Sai na porrada. Vamos sair na mão. Por quê? Falta de conhecimento e de habilidade na oratória. Então tudo queria resolver ou na porrada, ou no grito, ou no xingo, ou na força bruta. Aí, então, se eu pudesse mudar algo, eu mudaria o quê? Não ter, tipo, pegado essa herança negativa do meu pai de ser agressivo quando eu era mais jovem, né? Depois de Cristo eu tive o conhecimento de Jesus entre 18 para 19 anos, Que benção. aonde eu se libertei de toda daquela ira, daquela intrepidez negativa que eu carregava. Então, se eu pudesse abandonar algo, seria o comportamento agressivo que eu tinha no passado. Olha aí, que benção isso aí. Meus amigos, estamos aí chegando já quase no final, ainda vamos fazer algumas perguntinhas, mas já estamos chegando no final. Podcast Becos e Viela. Hoje eu tenho a honra de estar aqui entrevistando Rocha Júnior, terapeuta familiar, onde já lançou 2 livros e faz trabalhos de palestra de família. Você, pastor, atenção, você, pastor aí, ó, da sua igreja. Poxa, eu tô querendo levar um pessoal para trazer sobre um projeto de família, sobre casais. Tó. Depois pega aí o contato, nós vamos colocar para vocês depois aí o contato do Rocha Júnior, da irmã Pâmela, chama, fala com ela marca direitinho. Rocha, hoje como que faz para entrar em contato com vocês? Pode falar o número do telefone, pode falar aí para entrar em contato com vocês para poder... Passa esse número. Pode falar, Pâmela, que pega o microfone. É 9 Vamos lá, 9 6078 6078 7747. 7747. Vamos repetir de novo. 9 6078 6078 7747.
7747. É o telefone para você estar chamando este casal para fazer um trabalho na sua igreja. Pastor, você está vendo muita briga na sua igreja, muita discussão, você está vendo jovens aí chegando de qualquer jeito. Meu, chama o Rocha Júnior lá com a irmã Pâmela, você vai ver que vai ter diferença. Pode acreditar no que eu estou te falando, eu sou testemunha disso. Rocha, para terminar, eu queria que você falasse agora aí algo do seu coração. Deixa Deus te usar aí, que você possa falar aí. E uma coisa também antes de terminar, que daqui veio da minha filha, ela veio perguntar, ela falou para mim algo que é muito importante. A forma de tratamento de vocês é lindo demais. A Flávia pede para agradecer vocês. Amém. E ela falando que o tratamento, o acolhimento que vocês tiveram, a irmã Pâmela, você com ela, a forma que conversou, mudou toda a estrutura. Hoje ela tem uma estrutura. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, lá onde você montou o estúdio, o seu tratamento, como começa, com quem começa, qual é a forma, o que vocês acham qual é o objetivo que vocês têm para trazer para a família, para a pessoa? Fala para nós aí um pouquinho. Então, no nosso instituto, a gente começa com uma sessão terapêutica chamada avaliação e direcionamento. A gente vai avaliar o paciente, o cliente que vem tratar conosco, e a gente vai analisar os perfis comportamentais, vai analisar o temperamento e vai analisar a demanda, a dor que o cliente traz para a mesa. A dor que ele traz pode ser uma dor racional ou uma dor oculta, que ele não sabe onde está a raiz da dor. Vamos lá. Gente continua... Vamos lá. Então você escuta a pessoa primeiro, depois sobre aquilo que vocês escutam, aí você vai fazer um teste, algo... Exato. Que... A gente tem teste com base em dados na ciência. Eu uso muito os dados da terapia cognitiva comportamental, que vem desde 1960. É a terapia de palavra que tem mais assertividade, mais do que a farmacologia. Ela funciona mais do que medicamento. Meu Deus. Porque o medicamento, ele trata o sintoma, mas não trata a causa raiz da dor. Nós tratamos a causa raiz com base na ciência e com base na Bíblia. Por isso eu coloco já no meu logo, evangelista e terapeuta familiar. Por que eu coloco evangelista? Porque a primeira base que eu tenho como ferramenta é a palavra de Deus. Meu Deus. Teve um cliente que a gente foi tratar e aí eu usei uns versículos bíblicos, e ele falou assim, se for para falar algum versículo base bíblica, para mim não funciona. Eu falei, eu respeito a sua opinião, mas assim, eu sou cristão e não vou esconder a minha fé. Tem coisas que a gente precisa analisar, eu tô dando um exemplo bíblico. Então, tipo assim, se não, eu não quero tratar com um terapeuta cristão, então não sou eu que você vai buscar. Entendi. Porque eu não me vendo por dinheiro, eu não cobro para pregar, prego a palavra de Deus gratuito, eu faço a obra com carinho e com dedicação. E tudo que eu faço com zelo. Então, quando a gente vai tratar no campo da cognitivo comportamental, eu tenho a base de ser profissional, tratar dentro dos padrões científicos, porém, queira ou não, alguns versículos bíblicos eu vou trazer. Né? Eu não vou... porque completa. Isso, se não completa e outra. Dá base pro que eu estou falando, Meu né? Deus, forte. Então, tipo assim, teve um paciente, rapidamente, pastor, que ele estava tratando conosco, e aí ele falou assim, vou começar a passar no convênio da firma, que vai ser mais em conta para mim e tal. Certo. Mesmo o nosso preço sendo um preço bem acessível, ele foi passar no convênio da firma. Chegou lá, a psicóloga só ouvia ele e não dava direcionamento que nós dávamos. Porque nós dá direcionamento, a gente faz uma terapia guiada. A gente não só escuta, porque se o paciente saber o que ele precisa e ele se resolver, ele não precisa ir lá. Então a gente consegue fazer o quê? A gente consegue cavar e dar o discernimento para que o paciente consiga se desenvolver. Então a gente dá algumas tarefas de vez em quando, a gente faz um jogo de palavras, sabe? Um negócio bem legal. Para que ele venha se libertando, jogando para fora, trazendo aquilo que você precisa entender e ele se desfazer daquilo que tá magoando ele ali. Isso. E a gente tem vários gráficos de melhora, de quando ele chegou, e a gente consegue fazer um gráfico da melhoria dele. Ele consegue ver depois, na anamnese, quando a gente vai fazer uma anamnese final, a gente consegue mostrar para ele tudo que ele pontuou, o que ele melhorou, o que ele não melhorou, e ele consegue ver. Por isso que a maioria dos pacientes que tratam comigo, eles voltam e indicam outras pessoas, porque eles são prova viva do que eles escolheram e do que eles vivenciaram. É forte. A gente ensina, que nem o Aaron Beck falou, a terapia cognitiva comportamental fala que todo pensamento começa assim, estímulo gera pensamento,
pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Meu Deus. A gente ensina as pessoas a governar em todas as áreas. Ela começa a criar vários filtros mentais, porque a gente faz uma outra sessão chamada expansão de consciência. A gente tira a pessoa do campo automático, do piloto automático, e traz ela para a consciência. Ela, na consciência, ela começa a gerenciar a vida dela em várias áreas que estava adormecida. Meu Deus. Ela só estava reprogramando padrões aprendidos com seus pais, com seus parentes, os padrões que o sistema implanta de forma oculta na mente das pessoas. Ela começa a ver e fala, não, esse padrão não é meu. Eu quero um padrão diferente. Ela começa a se auto-reprogramar com Rocha, base na Bíblia e na ciência. como que a pessoa pode distinguir na sua vida ou na vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, que ele precisa, aquela pessoa está precisando passar por um terapeuta? Quais as questões que levam a pessoa a olhar e falar, pô, eu preciso me cuidar, eu não estou bem de saúde emocional, mental, eu preciso... Como chegar nesse objetivo, como se diz, diagnóstico? Como chegar nisso? Então, quando a pessoa... Tem como perceber, os pais, a família, perceber isso? Sim, quando a pessoa para de ser produtiva, ela tá vendo que tá chegando no esgotamento, no burnout. Um esgotamento emocional muito grande, a pessoa tá sendo improdutiva e não tá conseguindo ser, como se diz, ser plena em momento algum. Quando ela não consegue ser plena em momento algum, as pessoas têm que começar a analisar por que ela não está sendo produtiva? Por que a pessoa está muito estressada, nervosa, rebelde? E aí a pessoa precisa falar, não, eu preciso de um tratamento para que eu consiga ter o equilíbrio emocional. E quando ela consegue resgatar esse equilíbrio emocional, todas as áreas começam a fluir, né? Meu Deus, muito forte. Você que quer aí, ó, Becos e Viela, trouxe para você hoje aqui com muita alegria e satisfação, o nosso amigo evangelista Rocha Júnior, terapeuta familiar com a sua família, a esposa Pamela, um processo aí que eles fazem um trabalho muito lindo e a gente vai deixar aí o contato de vocês. Rocha, fala aí você agora os seus contatos que você tem para as pessoas poderem ir até você, no seu instituto, conversar com você, fazer... você já falou do telefone da Pamela, mas também eu queria saber de você. Onde pode achar vocês? No Facebook, Instagram? Fala aí. Então, eu coloco meu conteúdo no canal no YouTube, Instituto Qualidade de Vida e Gestão Familiar, no YouTube, e no Instagram é Fé Ativa, Rocha Júnior Fé Ativa. Aí vocês vão encontrar lá, e lá tem bastante palestra, tem alguns conteúdos nossos, mais de 27 encontros de casais que a gente já realizamos em várias igrejas diferentes. Eu já com fui bastante 2, resultado. é top, hein? Vamos lá. Rocha, hoje também, para poder fazer palestras, você é pregador, a gente sabe, para convidar você, tudo por ali, pelo YouTube, pode pegar os telefones lá, vai estar lá. Pelo Instagram e pelo telefone. É isso do aí. Instituto. Rocha Júnior, eu quero te agradecer em nome de toda a equipe aí do Becos e Viela. O Márcio mandou um grande abraço para você. Marcel, minha esposa, a irmã também, Lana, todo mundo lá tá esperando que você venha participar. Nós tem o próximo Becos e Viela aí, nós vamos estar juntos lá de novo. Legal. Irmã Pamela, muito Conta obrigado a companhia de vocês. Manda um abraço para aquela família linda que vocês têm lá, aqueles 2 jovens lindos e maravilhosos. É isso aí, irmão. Becos e Viela, um podcast da família. Lembra que eu falei a semana passada? Vou repetir para você. Podcast Azaf é o estúdio da família que vem trazendo coisas de poder de Deus sobre a sua vida. Quer conteúdo bom? Vem para cá. Não tem só a gente, tem vários outros pastores que você acompanha. Acompanha por onde? Pelo YouTube. Chama lá no link, faz um joinha, vem, se inscreve no canal e você vai ter um bom conteúdo para você e para sua família. E de imediato eu quero já dizer para você, muito obrigado. Deus abençoe sua família. E eu vou estar lá com você, que eu estou sabendo que você vai ser consagrado a pastor aí. Já está chegando a hora. Rocha, quando você falou do seu pai, eu tenho algo para te dizer, que a maior coisa que a gente consegue compreender, eu também até hoje sinto falta do meu, mas a maior coisa que a gente consegue compreender é que quando a gente se entrega para o Pai do céu, ele dá o resultado final em nossa vida. Saiba que tudo que você está construindo é Deus que está na frente e tudo que tem ainda de vir é Deus que vai continuar cuidando. Aonde você for, que você colocar os seus pés, a planta dos seus pés, vai ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Amém. Você pode achar o último versículo? Pode? O último versículo. Amados, vocês que estão vendo nós, preste bem atenção nesse versículo.
Lucas capítulo 19, versículo 5. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Meu Deus. O Senhor quer pousar na tua casa. O Senhor tem pressa de restaurar a tua vida, restaurar a tua família, restaurar teu casamento, restaurar os seus filhos. Ei, preste bem atenção. Jesus tem pressa. Ele tem lugar para você aí? Becos e Vielas, deixa um grande abraço em Cristo Jesus. Forte. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Becos e Vielas chegando ao final, mas não percam, sexta-feira que vem estamos aqui de novo. Estúdio Azaf, toma aí Marcelo Zappa, o pessoal, toda a equipe, vem pra cá. Meu, tá perdendo tempo. Eu tô doido pra fazer um podcast. Você tá perdendo tempo?